Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo 36. Salmos, capítulo 36, versículo 9. Todos acharam? Amém? Salmos 36, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. É somente a parte A, amém? Porque em ti está o manancial da vida. Em outras traduções aí, está declarado: em ti está a fonte da vida. Amém? Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus mais esse privilégio nessa noite de ministrar a palavra dele. Gostaria de pedir à igreja que curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e nessa noite desligue a sua vida de tudo aquilo que te atrapalha, que te impede na presença do Senhor, de todo impedimento, de toda preocupação. Talvez você chegou aqui ansioso, preocupado. Talvez essa semana para você há grandes desafios para você, daquilo que você tem passado. Mas Deus nessa noite, Ele quer a sua atenção. Ele quer que você dê atenção a tudo que Ele tem para a sua vida, reservado para você. Então feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos adorar ao Senhor com louvor. Você vai meditar na letra dessa canção. Aleluia. Feche seus olhos, adore ao Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia, adore ao Senhor. A cidade do nosso Deus. Alegria de toda a terra. Declara o nosso Deus é grande, aleluia. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda, Deus, que nos ajuda contra a lei. Por isso, diante dele, nós nos prostramos nessa noite. Por isso diante dele nos prostramos. Levanta sua voz e declare: queremos o teu nome engrandecer, o teu nome, aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Olhamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Claro, Ele é grande, é o Senhor, de louvor. Aleluia. A cidade do nosso Deus é santo. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. É o Senhor que nós temos a vitória. Aleluia. Ele nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda contra o inimigo. Declare, nós nos prostramos na tua presença, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, aleluia, exalte ao Senhor nessa noite. Levanta sua voz, aleluia. O teu nome grande. Queremos, Senhor, engrandecer o teu nome neste lugar. E agradecer-te por tua obra em nossa
Nós queremos que o nosso coração, Senhor, nessa noite seja uma terra boa, fértil, em que a Tua palavra, Deus, produza frutos, que todas as pessoas nessa noite, ó Deus, que abriram o coração para essa palavra, que sejam transformados, que haja cura, que haja salvação, que haja restauração, que haja renovo, Senhor, neste lugar, que haja força, Pai, para aquele que está fraco, que haja saúde, ó Deus, para aquele que se encontra enfermo, Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite, fale o coração da Tua igreja, fale com cada um de nós, porque precisamos, ó Senhor, da Tua palavra, precisamos, ó Senhor, da Tua direção para a nossa vida. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor em Salmos 36, versículo 9, declara que em Deus está a fonte da vida. Irmãos, isso é muito profundo. Deus, Ele é o autor da vida. Ele é quem nos deu vida. Nós existimos por causa de Deus. Eu e você só existimos porque Deus um dia sonhou com cada um de nós. Deus um dia projetou a nossa existência, a minha existência, a sua existência. E por isso nós estamos aqui hoje, diante desse Deus. E nós temos que ter reverência a esse Deus que nos criou, a esse Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E a palavra do Senhor aqui declara que nele está a fonte da vida. A vida, meu irmão, ela é uma dádiva de Deus. A vida, meu irmão, ela é um bem muito precioso. Deus é a fonte de toda a vida, e sem Ele nós estamos essencialmente mortos. Sem Deus, eu e você estamos essencialmente mortos. Mortos e sem esperança. Você pode notar que às vezes parece que a vida não tem sentido. Sabe quando que parece que a vida não tem sentido? Quando a pessoa está distante de Deus. Quando a presença de Deus não está no ser humano, aí ele vê que tudo é em vão. Porque se ele tem uma alegria, aquela alegria é passageira. Quantos hoje estão festejando aí, meus irmãos? A festa da carne hoje. Agora, quando chegar na quarta-feira, suas vidas voltam, seus problemas voltam, as dívidas, as frustrações, as decepções, as doenças, tudo volta. Aí a pessoa começa a pensar, a vida é vã. Mas só que a vida não é vã sem com a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Com a presença de Deus a vida tem sentido. Com a presença de Deus, o Espírito Santo nos faz notar quem nós realmente somos. E qual é o projeto de Deus para nós aqui nessa terra? Qual a razão da nossa existência, da minha existência e da sua existência? Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Tudo isso que está acontecendo aqui hoje, um dia foi planejado por Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos deu a oportunidade de estar diante de Deus. Então em Deus está toda a vida. Fala com o seu irmão, Deus é o autor da vida. A morte não pertence a Deus. Jesus venceu o quê? A morte. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele mostrou que Ele tinha poder sobre o quê? Sobre a morte. Que Ele é o autor da vida. Ele criou o ser humano para o ser humano ter vida. Ele criou eu e você para que tenhamos vida. Mas existe a vida e existe também o quê? A morte. Não é verdade? Existe a vida e existe a morte. Qual a diferença? O que faz a pessoa caminhar para a morte? As escolhas que a pessoa tem na própria vida dela. Porque a nossa vida, ela é direcionada por caminhos. Fala com o seu irmão, a nossa vida é direcionada por caminhos. A minha vida, a sua vida é direcionada por caminhos. Eu quero levar você a história do povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33.
onde Deus, que é o autor da vida, Deus escolheu o povo para herdar promessas, e Deus ia dar àquele povo uma terra, Deus ia dar àquele povo os melhores frutos, uma terra que ia dar os melhores frutos. Deus ia dar àquele povo um lugar onde já tinham construções, eles não teriam nem que construir casas estavam edificadas ali naquele lugar. O povo de Israel sofreu muito, foi escravizado ao longo dos anos, e chegou o momento desse povo tomar posse de uma terra que foi preparada por Deus para aquele povo. Imagina Deus preparando um lugar para a pessoa ficar ali. Esse lugar que você vai ficar, eu vou cuidar de você, da sua geração, da sua descendência, seus descendentes, vocês vão crescer sobre a terra, nesse lugar. Deus preparou tudo, e tudo ali do bom e do melhor, como foi o jardim do Éden, onde Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, criou a mulher, criou todos os seres viventes, todos os animais, colocou o homem ali, e ali tinha tudo que o homem precisava. Só existia ali naquele lugar uma lei. Não existe, meu irmão, terra sem lei. Fala para o seu irmão, não existe terra sem lei. Então Deus ia dar posse àquele povo da terra prometida. Aí Deus, através de Moisés, orienta o povo. E aqui no capítulo 5, versículo 32 e 33, fala assim: por isso, tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus ordenou vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem pelo caminho que o Senhor seu Deus ordenou a vocês, para que vocês tenham vida e tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra a qual o Senhor, da qual tomarão posse. Então Deus estava dando a terra. Deus estava dando o quê? A terra. Deus estava dando a posse da terra àquele povo. E Deus queria que o povo o quê? Vivesse longos dias naquela terra prometida. Estava dando vida para eles. Eu vou dar a vocês a terra. Vocês têm tudo aí que vocês precisam. E vou dar para vocês vida. Mas só que há uma lei. Há mandamentos. Deus deu para aquele povo leis e mandamentos. Deus não dá nada para a pessoa sem dar lei e mandamento, porque Deus quer que a pessoa fique no caminho dele, na presença dele. Deus quer a salvação do homem. Deus quer o ser humano. Deus quer o ser humano que é a sua imagem e a sua semelhança. Assim Deus deu a posse da terra aqui para o povo. Deu leis e deu mandamentos. E Deus mostra que essas leis, esses mandamentos, trariam longevidade, sobre a terra da promessa. Mas só que, ao passar da história do povo de Israel, eu quero levar você em Jeremias, capítulo 21, versículo 8, que Deus, ele dá uma palavra muito dura para o rei de Judá. O rei de Judá, ele se perdeu ali no seu reinado, e todo o povo se corrompeu. Havia uma corrupção ali geral. E Deus, aqui na palavra de Jeremias também, um pouco para frente, mas aqui Jeremias capítulo 21, versículo 8, é um ponto-chave da mensagem, que é que Deus manda eles escolherem. Era um decreto ali não tinha como escapar dessa sentença de Deus. E era o povo da terra prometida. Era o povo que Deus tinha dado a terra, tinha dado casas, tinha dado tudo bem e melhor para esse povo, e esse povo se corrompeu, se perdeu ao longo da história. E aqui você vê Deus falando através de Jeremias com o rei de Judá. Deus fala com Jeremias assim, Jeremias falava com o rei de Judá e todo o povo de Judá. Fala assim, capítulo 21, versículo 8: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eu ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Vocês vão escolher. Deus chegou e falou para eles assim: eu vou pôr diante de vocês dois caminhos. Eu vou propor dois caminhos diante de vocês. Em Deus está o quê? A
a vida. Mas eles escolheram o quê? A desobediência a Deus. Quebraram a aliança, quebraram o concerto, não estavam obedecendo às leis, não estavam obedecendo os mandamentos, estavam se vivendo de qualquer forma, e de repente veio o decreto de Deus, veio a sentença. O rei todo satisfeito, né? Talvez Deus vai se agradar de nós, né? Deus se agrada, porque Deus é muito misericordioso. Chama Jeremias, vai ter Jeremias, pede uma palavra, o que Deus tem para falar com nós? Aí Deus fala com eles assim, ó: assim diz o Senhor, eu vou pôr diante de vocês o caminho da vida ou o caminho da morte. Vocês vão escolher. Já estava decretado. Aí Deus fala assim, através de Jeremias: quem ficar nessa cidade e tentar lutar, vai morrer. Quem ficar aqui e tentar lutar, vai morrer. E se você pegar uma arma para você lutar, essa arma vai matar você. Essa arma vai se virar contra você e vai te matar. Olha isso, irmãos. Se você pegar uma arma, porque Judá tinha exército, era o povo lá da época de Davi, eles tinham exército. As armas que vocês pegaram, vocês vão morrer dela. E quem escapar da guerra vai morrer da fome. Quem escapar da fome vai morrer da peste. Então havia um decreto da parte de Deus. A única chance que eu vou dar para o povo de Judá é o quê? Vocês se renderem e se entregar aos inimigos. Eles tinham que se render e se entregar aos inimigos, aos caldeus. A única chance de vocês escaparem é vocês se entregando aos inimigos, aos caldeus. Tudo isso aconteceu porque o povo escolheu outros caminhos e não o caminho de Deus. O povo ganhou tudo, irmãos. No ditado popular aí, ganhou tudo de mão beijada, né? Pastor fala, né? Ganhou tudo de mão beijada. Chegou ali, já tinha tudo bem do melhor. Você vê que às vezes a pessoa não valoriza aquilo que Deus faz na vida dela. Isso é muito triste. Deus não valoriza as obras de Deus, aquilo que Deus realiza na vida dela. Deus traz a pessoa, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus dá a pessoa uma família, um casamento, um lar, Deus concede bênçãos, Deus prospera, a pessoa cresce na presença de Deus. E de repente a pessoa, muitos, onde estão? Está lá pulando carnaval da dessa, está desviada atrás de Deus. O que essa pessoa está querendo, irmãos? Mas só que Deus, Ele não é ruim não, irmãos. Às vezes a pessoa pensa assim: poxa vida, Deus sentenciou Judá, né, o povo escolhido, o povo de Judá. Esse povo foi exortado ali em Jeremias capítulo, acho que é 22, capítulo 22, versículo 21. Olha o que a palavra de Deus fala, irmãos. Deus exortava o povo: falei contigo desde a tua posteridade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho. Desde a tua mocidade nunca deste ouvido a minha voz. Deus falou com aquele povo desde pequeno, desde novo. Aí chega uma hora que a sentença vem. Às vezes a pessoa vem na igreja, está sendo exortada, ela tem que mudar o caminho dela, irmãos. Se ela está sendo exortada, está sendo corrigido, Deus está dando uma palavra dura: ô Pai, o Senhor quer que eu me conserte, eu tenho que consertar a minha vida. Não é a pessoa levar uma mensagem para o lado pessoal, para o outro lado não, irmãos. Isso é coisa séria. Isso aqui é coisa séria, é muito espiritual. Se Deus está corrigindo a pessoa, corrigindo, tudo tem limite, irmão, na vida. Olha, fala, agora vem a sentença. Os inimigos já cercou tudo. Os inimigos já estavam em volta. A cidade de Judá ia ser incendiada, Jerusalém ia destruir ela. Jerusalém. O rei Nabucodonosor ia destruir ela. Já estava ali sentenciado. Vários inimigos chegaram próximo do povo de Israel, porque o povo de Israel se afastou da presença de Deus. O povo de Judá, perdão, se afastou da presença de Deus. Esse povo escolhido, esse povo que tinha tudo bem do melhor, irmãos. Tudo que talvez eu e você desejamos, né?
Eles tinham ali tudo, as melhores plantações, as melhores moradias. Tinha simplesmente a lei, e ali não queriam obedecer à lei. Há leis espirituais, que são leis impostas por Deus, e há leis terrenas que impostas pelos governantes. Lembra que eu falei para você no início da mensagem? Não existe terra sem o quê? Sem lei. Não existe terra sem lei. Para nós morarmos aqui nessa terra aqui, nós temos leis. No nosso país tem lei. Ainda que a lei é frouxa, mas tem, né, pastor? Tem lei. Se eu compro um carrão para mim de 200 mil reais, oh glória a Deus. Eu compro um carrão para mim de 200 mil, né? Carro do ano ali, eu vou lá na agência concessionária, compro um carrão do ano para mim. Compro ele. Aí eu passo um ano sem pagar IPVA, 2 anos sem pagar IPVA, 3 anos sem pagar IPVA. O que vai acontecer com o meu carro de 200 mil? O que vai acontecer com ele, irmãos? Vai ser preso, vai ser recolhido, vai tomar de mim. Então o carro pertence a mim? Se eu tiver em dia, pertence, né? Mas se eu deixar de cumprir as leis aqui, porque tem lei, que tem que pagar o IPVA, aí eu vou ser punido pela lei. A lei vai me punir, né? Vai tomar meu bem. A mesma forma é a casa. A casa que você mora, talvez você construiu a casa dos seus sonhos, a melhor casa, né? A casona lá linda, do jeito que você queria, né? Foi muito detalhista ali no seu projeto. Mas fica 10 anos sem pagar o IPVA para você. O que vai acontecer? O governo vem e te toma. Porque tem o quê? Tem lei. Da mesma forma, pega o seu carro aqui, pega a BR ali, suponhamos que tem uma reta, aí dá a placa lá de 110 por hora, você coloca 220. Aí a autoridade policial está lá no canteiro lá, com aquele aparelhozinho lá, aquele radar. Você passou. Além de você tomar uma multa, eles vão parar lá na frente. Dependendo da situação, vai prender o veículo, prender a pessoa, colocou a vida em risco, colocou outras pessoas em risco. Existem leis na terra. Mas muitas pessoas obedecem às leis dos homens e não obedecem à lei de Deus. Porque a lei do homem, às vezes, é o que? Pune, né? Financeiramente, cadeia. A pessoa tem que fazer isso, porque senão, né? A polícia vai me prender. Eu tenho que fazer aquilo, né? Senão eu vou sofrer dano. A pessoa tem medo das leis terrenas, mas não tem medo das leis espirituais, da lei de Deus. Aí o inimigo deita e rola na vida da pessoa, porque a pessoa fica brincando de ser crente, a pessoa fica brincando de igreja, a pessoa não leva nada a sério. Uma hora a pessoa está bem, outra hora a pessoa não está. A pessoa às vezes está numa bênção, de oração, jejuando, conta comigo, pastor, vou estar presente em tudo agora, que eu vou possível estar com o Senhor. De repente, nossa, cadê os irmãos? Eu marquei o propósito de consagração, cadê a igreja? É carnaval, irmãos, o diabo está trabalhando aí, e o povo de Deus às vezes está parado, com o braço cruzado. O inimigo está deitando e roubando, destruindo aí, irmãos. Precisa da nossa intercessão. Nós temos que interceder pelo nosso país, senão as coisas vão piorar muito mais ainda para nós. Como igreja, o preço vai ser muito mais alto. Então esse povo, irmãos, eles foram sentenciados. Veio uma palavra dura ao rei de Judá, todos os moradores, por causa das maldades de suas ações, eles sofreram severas punições, porque não perseveraram no caminho do Senhor. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O ser humano tem que ter muito cuidado com o caminho que ele planeja. Ele tem que pedir direção a Deus no caminho que ele planeja para a vida dele. Pedir o direcionamento de Deus. Porque o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta ela vem de Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 12 declara também: há caminhos que ao ser humano parecem ser os melhores opções de vida. Essa tradução é da Bíblia aqui. Eu separei, eu gostei muito dessa tradução aqui.
Provérbios 14, 12. 14, versículo 12. Olha, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Na tradução da Bíblia aqui, declara: há caminhos que ao homem parecem ser as melhores opções de vida, mas o final conduzem à morte. Então tem que tomar muito cuidado com o caminho que escolhe. Deus colocou diante do povo de Judá: há dois caminhos para vocês: o caminho da vida e o caminho da morte. Vocês vão escolher qual caminho vocês querem. Se vocês quiserem o caminho da vida, então vocês têm que se entregar aos inimigos. Se vocês quiserem o caminho da morte, fica aqui. E se vocês tentarem lutar, as armas conduzem para vocês mesmos. Sentença de Deus, juízo de Deus sobre o lugar. E aqui, 14, 12, Deus nos dá opções para escolher. Nós sabemos que existe o caminho da verdade. Tem o caminho do engano, né? O caminho da mentira. Tem gente que anda no caminho da mentira, muito perigoso esse caminho. Ficar enganando, só mentindo, né? A pessoa acaba virando uma ilha ali, a pessoa acaba perdendo a sua credibilidade. Tem o caminho da ilusão, tem o caminho dos vícios, né? Quantas pessoas vão para os caminhos dos vícios? Aí a pessoa, tem gente, irmãos, que usa até a palavra de Deus para defender o vício, mas na palavra de Deus não tem nada que condena a bebida. Mas só que ela não olha que a palavra de Deus, ela mostra a história de pessoas do passado, né? Vamos citar só um exemplo aqui. Quando Deus destruiu a terra, e ali sobrou Noé, a sua família, os seus descendentes. Foi Noé mesmo que se embriagou? Foi, não foi? Noé se embriagou. Ele mesmo, Noé se embriagou. E ali, um dos filhos viu a sua nudez. O outro filho cobriu Noé. Por causa daquela situação, Noé amaldiçoou a descendência dele, por causa de um vício. Certa vez eu estava em um casamento, e ali no casamento, estava junto com meus familiares, no casamento de um sobrinho meu, e meu irmão virou para mim, uns irmãos meus, que ainda não é convertido, mas já vai estar na presença de Deus, em nome de Jesus, eu creio. Então esse irmão meu virou para mim e falou comigo assim, ele chegou na nossa mesa e viu lá que só tinha refrigerante. Ele estava até meio embriagado na hora. Aí ele olhou a mesa e falou assim: aí ó, esse refrigerante aí, isso faz muito mais mal. Pode olhar na internet, isso faz muito mais mal do que essa cervejinha que eu estou bebendo aqui. Eu falei com ele lá: refrigerante, é lógico que tem que beber moderadamente, como os outros recomendam na parte da bebida também, né? E tem que ser moderado, ter os seus benefícios e malefícios, né? Mas só que, vou fazer algo com você então, já que você está falando que o refrigerante faz mal. Na hora que a gente for embora, vamos ver quem passa na blitz, se é eu ou se é você. Vai dirigindo o seu carro, eu vou dirigindo o meu. Quando chegar numa blitz ali, vamos ver quem vai passar. Se eu vou passar ou se você vai passar. Se parar ali, irmãos, vai preso na hora. Tem lei para isso agora, pesado. Ainda bem, né? Glória a Deus, depois que morreu um monte de gente aí colocou lei pesado. Vamos dar um exemplo, vamos passar. Vamos passar uma blitz. Aí a pessoa tenta defender, irmãos, usando aí da Bíblia, a palavra de Deus. Se deixa a pessoa inconsciente, fora da sua consciência, irmãos, é algo que com certeza não é agradável a Deus. Deus quer você consciente. Deus, quando traz a gente na presença dele, não deixa a gente inconsciente, não. Você está entendendo tudo que a palavra está falando no seu coração. Um dia nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos recebendo de Deus, irmãos. Que eu ouvi verdades, que eu ouvi a palavra de Deus, se eu ouvi ela ou não, se eu coloquei ela no meu coração ou não, diz que a própria palavra vai ajudar a pessoa. A própria palavra da pessoa escutou e não deu ouvido a ela. Então tem esse caminho meio terrível, né? Tem um caminho da ignorância, né? Tem um caminho da rebeldia,
Tem o caminho da tristeza, o caminho da alegria, o caminho da coragem, da ousadia, da determinação, o caminho da descrença. Muita gente não acredita em Deus. O caminho da crença, que a gente crê até demais, é fanático, né? Mas existem esses caminhos aí que muitas pessoas estão caminhando neles. Em Salmos capítulo 1, versículo 6, declara da seguinte forma. Coloca o telão para mim, por favor. Salmos capítulo 1, versículo 6. Olha, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Está vendo? Deus conhece cada caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o quê? Perecerá. Deus conhece cada caminho da pessoa que faz a vontade dele, irmãos, e aprova esses caminhos, e está com a pessoa, ajudando a pessoa a caminhar. Como o pastor declarou aqui, há dificuldades, mas Deus está presente. A luta é grande, mas Deus é fiel. Deus está conosco, não estamos sozinhos. Amém? Eu quero ir para o Novo Testamento agora, irmãos, porque tem a diferença daquela época do povo de Israel para a nossa época dos dias de hoje. Na época do povo de Israel era a época do tempo da lei. Era uma época muito dura, o tempo da lei foi muitas pessoas morreram por não obedecer a Deus. E hoje nós estamos em um novo tempo. Glória a Deus por isso, que é o período da graça, onde Jesus ele se apresenta a nós no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, já no Novo Testamento. Coloca para mim, por favor, no telão. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Aí já é o período da graça, no Novo Testamento. Disse-lhes Jesus: a nossa vida tem vários caminhos, mas Jesus não. Jesus declarou da seguinte forma: eu sou um caminho, a verdade e a vida. Não é? Ele é um caminho? Não. Ele é o caminho. Aqui ele se apresenta como o caminho. O caminho que tem a verdade nesse caminho e que tem a vida nesse caminho. Oh, glória! Lembra da vida lá? Deus como autor da vida. Ora, Deus vindo aqui no Novo Testamento enviando Jesus Cristo e o próprio Cristo declarando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui no Novo Testamento Jesus se apresenta como caminho, como verdade e como vida. Então, como caminho, Jesus é o caminho para Deus. O caminho de Deus é o caminho do bem, é o caminho da justiça, do amor, da fidelidade e do perdão. Quem segue o caminho de Deus encontra vida e sabedoria. Existe também outro caminho, o caminho da destruição. Esse caminho parece mais fácil, mas o fim leva ao sofrimento e à morte. O caminho da destruição tem muitos perigos escondidos. O caminho de Deus pode parecer mais difícil, mas é mais seguro e traz muitas bênçãos. Aleluia! O caminho, seguir Jesus, parece ser difícil, porque às vezes vem as perseguições, como foi falado aqui, né? As perseguições por causa da justiça, as injustiças vêm contra o servo de Deus. Parece ser o caminho muito difícil, né? Parece ser mais difícil, mas é o caminho da bênção. É o caminho que está conduzindo a verdade, a vida. É o caminho que está conduzindo a pessoa, livrando a pessoa da morte, dos perigos que essa vida terrena aqui nos oferece dia a dia. Todo dia nós corremos isso, irmãos. Ontem eu saí à noite com meus meninos, a gente tinha uma padaria, e na hora que voltou, meu menino estava de bicicleta, na hora que voltou, eu falei: pai, eu queria descer aquele ramo ali, e descer rapidinho. Falei: meu filho, não vamos fazer isso não, porque hoje o povo está nessas festas aí, a pessoa está se embriagando, vem uma pessoa com carro ali, não está enxergando direito, né?
infelizmente, muitos não têm consciência, né? Vai divertir lá e sai dirigindo embriagado aí acaba causando um acidente. Então vamos evitar. Desce empurrando a bicicleta com a gente aqui, vamos conversando, né? É mais seguro do que descer esse morrão aqui e correr o risco. Nós temos que ter vigilância, irmãos. Nós temos que vigiar. O perigo nos rodeia. Eu quero levar você também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, onde fala desse caminho que é Cristo, né? Do caminho de Cristo. Olha aqui para você ver. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Está vendo? Então aqui está falando aqui no Novo Testamento, ó. O caminho, a porta é estreita, o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Mas o caminho foi apresentado. Jesus se apresentou como o quê? O caminho. É Cristo, irmãos. É seguir aquilo que Jesus nos orienta. É seguir o que a palavra dele nos orienta, nos aconselha. Ele é o caminho. Não há outro caminho, irmãos. Os outros caminhos são caminhos de morte. São caminhos de ilusão. São caminhos que a vida, as coisas são passageiras. Tem uma diversão ali, você está divertido, feliz, tudo passageiro. Agora, na presença de Deus, a abundância. Na presença de Deus, a abundância, a cuidar de Deus sobre nós. Como nessa noite, Ele nos dá uma palavra, mostrando o cuidado que Ele tem com cada um de nós. Que Ele não quer que você erre o seu caminho, porque pode te levar à destruição, pode te levar à morte, pode te levar à perdição. E muitos estão se perdendo por sair desse caminho que é Cristo, por sair da presença do Senhor. Amém? E Jesus declara também que Ele é a verdade. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade, eu quero que você vá lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Olha para você ver uma diferença. Olha o que está lá para mim. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Que interessante isso aqui, irmãos. Olha, a diferença do Antigo Testamento era a lei, né? O Novo Testamento é a graça, por meio de Cristo. No Antigo Testamento ali fala, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo veio o quê? A graça. O que é graça? Nossa, irmãos, graça, sabe o que é? Você tem que fazer um monte de coisas aqui hoje. Você tem que doar muito aqui hoje para a obra de Deus. Isso é graça? Não. A graça é aquilo que Cristo fez, que valor nenhum pode pagar por nós. Nós não podemos comprar com dinheiro, porque foi sangue. Foi o próprio sangue que foi derramado. Não tem condições do ser humano comprar nada de Deus. Esse negócio de falar que a pessoa vai trocar as coisas com Deus é tudo enganação. Porque a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Essa graça é a favor do Senhor, em favor de nós, em favor da minha vida, da sua vida, em favor da minha alma, da sua alma. É a salvação. A graça e a verdade. Em Cristo, irmãos, não tem engano. Jesus não enganou a igreja. Jesus disse que estaria com a igreja, mas a igreja tem que estar com Jesus. A igreja tem que estar com Jesus. Jesus disse que a igreja não estaria só. Mas será que quando o pastor vem aqui, ele fica sozinho aqui orando, irmão? Vem pessoas aqui para cultuar junto. Vem pessoas aqui para buscar a Deus junto. Vem pessoas aqui para ferver a presença de Deus, buscar, como o povo lá dos Estados Unidos começou a despertar. Começou-se um despertamento, mostrando fome de Deus. Nós temos que mostrar que nós temos fome dele. Ele é a verdade, nele é a verdade. Não é quando der, eu vou estar na presença de Deus. Quando der, eu vou na igreja. Quando é tempo, eu vou na igreja. Estou muito atarefado. Deus sabe. Deus entende. Mas só que os benefícios espirituais que a pessoa está perdendo, irmãos. Dons espirituais. Deus quer usar pessoas nesse tempo. Mas quem Deus vai usar tem que se propor.
Deus quer derramar dons espirituais, a presença dele. Deus quer curar como ele curava no passado. Deus quer libertar, transformar vidas. Mas cadê as vidas? Cadê a disposição do povo para estar diante dele? Aí a pessoa acaba escolhendo o caminho errado. Porque tem vários caminhos aí. E tem gente que cada hora está no caminho, irmãos. Cada hora está no caminho. Quem anda por vários caminhos não chega a lugar nenhum, irmãos. Quem anda por vários caminhos não chega a lugar algum. Não chega a lugar nenhum. Ela vê todo mundo sendo diferente, por que ela não? Por que eu não? Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Não faz. Deus não faz acepção, não, irmãos. Eu, às vezes, eu costumo contar testemunhos para algumas pessoas daquilo que já aconteceu na minha vida. Não é para mostrar para os outros que eu sou melhor que ninguém, não, irmãos. É para mostrar que, enquanto eu estou na presença de Deus, enquanto eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou motivar a pessoa a buscar a Deus. Que o segredo está em buscar a Deus, o segredo está em fazer a vontade dele. Ele acrescenta as coisas a nós, a nossa vida. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ele fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade é Cristo, Jesus. Ele é a palavra, ele veio, ele viveu entre nós. Eles testemunharam a glória de Cristo, a glória de Cristo que é favorável para a igreja. Nós temos que viver essa glória hoje. Nós temos que viver essa glória nos dias de hoje na nossa vida. E para finalizar, ele é a vida. Romanos capítulo 6, versículo 23 declara assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas Deus não tem prazer que as pessoas morram. Em Deus está a fonte da vida, como foi falado no início da mensagem. Deus é o autor da vida, Ele não deseja a morte do homem. Mas Ele declara, a palavra de Deus declara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Além da vida terrena, da vida terrena na presença de Deus, a vida eterna, a salvação eterna, a salvação da sua alma. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Coloca o telão para mim, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aí, irmãos, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aí está falando da vida. Olha, agora já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Jesus é a vida, nele está a vida. Quando você se entrega a Cristo, você vive essa vida prometida pela palavra dele. Vive não mais você, mas Cristo vai viver em você. E quem vai vir te ajudar quando Cristo vive em você? O Espírito de Deus. E declarar no mundo espiritual: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Para finalizarmos, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, falando da vida também em Cristo. Jesus aqui declara, é muito conhecido, né? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida e abundância. Aqui, irmãos, lembra do povo de Israel? Lá no passado? Qual vida que Deus deu para aquele povo? Vida e abundância, irmãos. Uma vida abençoada, uma terra abençoada. Tudo que aquele povo fazia era abençoado. Tem gente que fala assim: pastor, depois que eu conheci a Deus,
tudo na minha vida é abençoado. Tudo na minha vida é uma bênção. Porque você faz parte dos filhos da promessa, por meio de Cristo. Você foi enxertado como escolhido de Deus, como eleito de Deus. O ladrão, ele veio para roubar. O ladrão, ele veio para matar. O ladrão, ele veio para destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida. Esse é o ponto-chave. Para ser a vida que está ali no caminho da vida, que vai conduzir você até a salvação da sua alma, até aquele grande dia. Nós estamos aguardando o grande dia, o dia da nossa salvação. Amém? O dia da nossa eternidade com o Senhor. Oh, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque hoje nós vivemos esse período da graça, onde o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, onde o Senhor tem vida para cada um de nós. Senhor, continue cuidando da tua igreja, Senhor, do teu povo. Continue suprindo as necessidades, Senhor. São tantas, Pai. Necessidades físicas, necessidades espirituais, materiais. Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos. Toma, Senhor, todos que ouviram essa palavra, Senhor. E cada um, ó Deus, seja abençoado nessa noite. E cada um, ó Deus, seja nessa noite transformado, ó Deus. Oh, Pai, um cristão ainda melhor, um cristão consciente, tudo aquilo que ele é na presença do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.